Olha, gente, são 12 horas mais 15 minutos. Hoje é sexta-feira, 9 de janeiro do ano de 2026, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como disse o Zé Antônio, lá na penúltima coluna Ponto de Vista. E ele está comigo aqui no estúdio em Guaraciaba, exatamente para a gente fazer a coluna Ponto de Vista. Zé Antônio, muito boa tarde, 9 de janeiro de 2026. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvinte da Serra Grande FM. É um prazer que se renova participar mais uma vez desse momento. Quando a gente tem a oportunidade, o dever cívico e a obrigação também de debater sobre os assuntos mais importantes do presente na nossa pátria amada Brasil. Olha, gente, são 12 horas mais 15 minutos. Tem muito assunto para ser discutido, mas eu vou começar com o cenário internacional. A gente viu aí, eh, alguns chamaram prisão, alguns chamaram destronamento, outros chamaram de sequestro. São várias as designações para a ação do presidente norte-americano Donald Trump contra a Venezuela do Hugo Chávez, que hoje estava até sábado na mão do Maduro. O Maduro havia gravado um vídeo, falando publicamente, dizendo: "Vem me buscar, vem me buscar". O Trump foi realmente E com se andancinho, né? seguiu literalmente o que pediu o presidente da Venezuela, Zé Antônio. No cenário político internacional, onde tremeu as bases aí, ontem os Estados Unidos, interceptaram um navio com bandeira da Rússia, tá certo? Dizem que não é, mas estava com a bandeira da Rússia naquele momento. Estava sendo inclusive escoltado esse navio, os Estados Unidos também interceptaram esse navio. A China também se pronunciou ao contrário, tem poder bélico. A Coreia do Norte também. Como é que fica essa situação da política nessas, literalmente nessas águas internacionais? Todo mundo sabe que o interesse do norte-americano na Venezuela é único e exclusivamente o petróleo, é só financeiro. Aí fico perguntando, quando é que o Trump devolve o petróleo? Aliás, quando devolve a Venezuela? E a resposta é muito simples: quando acabar o petróleo. Da mesma forma que ele devolveu lá o Iraque também, na hora que acabou o interesse, eles devolvem. Eles querem só explorar. Mas a bola está com você. É assim, existem alguns problemas. O principal problema, o principal objetivo do Donald Trump é criar um pouco mais de dificuldade para a presença da China aqui na América Latina. E é o principal ponto de apoio da China aqui na América do Sul é exatamente a Venezuela. O Brasil não fica muito distante, não. Talvez, se você for olhar bem direitinho, o Brasil talvez tenha uma importância muito maior nesse processo. Mas, de qualquer forma, os negócios com a Venezuela são mais intensos e têm uma relação de dependência maior. Não tanto da Rússia. Os Estados Unidos se preocupam com a Rússia, que a Rússia, do ponto de vista econômico, é igual ao Brasil. Você tem um PIB semelhante ao nosso, 2,1, 2,2 trilhões de dólares. A preocupação do Trump é com a China. E a Venezuela é um parceiro muito importante da China. Ele fez aquelas ameaças também à Colômbia, falou que tinha gostado da ideia de sequestrar por lá também o presidente da Colômbia e tal. Aí o presidente inventou, o presidente da Colômbia, convocou a população para fazer uma manifestação e, bem pertinho da hora, o Trump ligou para ele, conversou com ele, aplacou a raiva do homem e ele chegou lá sem saber nem o que dizer. Tá certo? Ele chegou lá com cara de paisagem, ele estava todo mundo esperando que ele fosse esculhambar com o Trump, e ele chegou lá, o Trump já tinha elogiado, todo mundo viu pelo celular, que tinha dito que tinha conversado, que a conversa era muito boa, que o Pedro foi muito agradável e tal. Então ele desmontou o cara, tá certo? Ele é um malaca. Plagiando aqui as palavras do meu amigo Firmeza, é um malaca. Dá um abraço para a tua firmeza que toda sexta-feira acompanha lá na Chácara Paraíso das Águas Minerais, a coluna Ponto de Vista, junto com toda a equipe lá em Carnaubal. Mandar um abraço também para o Danilo, que sempre acompanha a gente. Minha amiga Ana Paula Sobrinho está conosco lá na Europa, em Zaragoza, na Espanha, também acompanhando a gente. Mandar um abraço para a Letícia, que está conosco também, lá em Nova Russas, dizendo que esse meu conterrâneo saca muito de política, até de internacional. Olha aí, Antônio, conterrâneo tua lá em Obrigado. Nova Russas. Gleiciane Santos também está conosco, Leandro Alves também deixando seu boa tarde aqui, Ivan Braga, grande artista, também acompanhando a gente, Francisca Nascimento, Chaguinha Souza, boa tarde, Ciro Zé Antônio, parabéns pelo programa, Deus abençoe vocês nesse ano de 2026,
Muito obrigado, viu, Chaguinha? O Antônio Jonas Ribeiro, direto de Niterói, no Rio de Janeiro, dizendo boa tarde, Ciro, Zé Antônio, e a todos os ouvintes da Rádio Boa. Dona Antônia Torres, uma boa tarde para você, Ciro, e também para o seu Zé Antônio. Obrigado por estar acompanhando também aqui a coluna Ponto de Vista. Zé Antônio, tocando em frente, vamos falar. Eu vou deixar a política estadual por último, porque essa semana entrou em cena um cidadão chamado Ivo Gomes, que depois que ele deu a primeira entrevista não parou mais. Inclusive foi convidado agora, daqui a pouquinho ele vai estar com a entrevista do Ponto do Poder, que é a coluna política mais importante do estado do Ceará, conduzida pelo Sistema Verdes Mares. Ele vai estar concedendo entrevista daqui a pouquinho. A cada entrevista ele solta um fato novo. Eu não sei o que foi que deu nele, que ele passou mais de um ano afastado dos holofotes da imprensa, e essa semana o homem abriu o baú, e são vários pontos do que ele afirmou, e na primeira entrevista ele disse que tudo o que estava conversando já havia conversado com o senador Cid Gomes, ou seja, o Cid é consciente de tudo que ele está dizendo, segundo o que ele falou. Mas são muitos pontos que eu guardei aqui, fiz uma relação, e eu vou voltar um por um para o Zé Antônio falar. Mas vamos falar logo de Brasil. Começando, Zé Antônio, sobre a questão do Banco Master. Pinta agora aí a questão dos consignados do INSS, que foram suspensos. Ontem a Justiça Americana suspendeu os ativos do Banco Master lá em solo americano também. Os contratos não só do Alexandre de Moraes, que chegou aos 129 milhões, da esposa dele, na verdade foram 500 milhões de reais, meio bi, que foram pagos pelo Banco Master em relação a isso aí. Então a turma está dizendo que agora o Banco Master tem muito mais batom na cueca. Foi o termo utilizado pelos analistas na manhã de hoje. Eu estava acompanhando a turma conversando sobre o Banco Master. E tudo isso numa caixa de Pandora devidamente resgatada. Sentado em cima dessa caixa de Pandora está o Zé Antônio, que não é o nosso comentarista, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, o José Antônio Dias Toffoli. E o Master, José Antônio Aragão. Pois é. O Eu vi o William Vac fazendo um comentário, eu até mandei para ti, era até bom botar um áudio desse aí. Ele usa a palavra sem vergonhice, tá certo? Ele coloca no meio, no mesmo patamar do Vorcaro, das coisas dessa sujeirada toda, o STF e o TCU. Ele bota tudo no meio. Eu fosse você, botava esse áudio aí, que ele é muito indicativo de que a, a parte mais intelectual da grande imprensa está começando a perceber a sujeirada que está vindo por aí afora. Inclusive, quando fala em Supremo Tribunal Federal, a turma se lembra de botar o Dias Toffoli no meio e não bota o Alexandre de Moraes, não é por esquecimento, não, é por medo. Que mesmo ele, na situação que está acuado, tá certo? Ele continua valente, querendo lascar todo mundo. Ele é um caso, tá certo? Que precisa de um homem que tenha. Ixi, Maria. Aquilo roxo? Um homem de coragem para parar ele, tá certo? Que esse Alexandre de Moraes tem sido uma coisa inexplicável. Esse cara tem um contrato com o Banco Vorcaro aí, o Banco Vorcaro, o Banco Master, que é da mulher dele, mas na realidade é dele. A mulher aí é laranja, ó. Ele gosta tanto de lascar Vergonha. laranja e tem E a laranja treta. dentro de casa. É por isso que ele perseguia laranja aí no tempo que ele estava no TSE, né? Ele era muito interessado, é porque ele já tinha um pomar em casa, né? Para tomar de conta dos interesses financeiros dele, né? Ele tem esse contrato lá com o Vorcaro do Banco Master de 129 milhões. E os outros? Você acha que é só esse que ele tem? Eu tenho certeza que não. O cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Sei lá se ele não tem um cento de cesto, tá certo? Ele não é nada de besta. Ele já tem um histórico pregresso, no tempo que ele foi supersecretário na gestão municipal do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Ele era um supersecretário que saiu assim de repente, amanheceu o dia, foi exonerado e pronto. Nunca teve explicação. Mas é porque na época ele mandava mais que o prefeito. Aí o prefeito teve que tirar ele para poder governar São Paulo.
E ele está assim, quem manda no Brasil é ele manda no Supremo, manda no governo federal, manda no Congresso, manda em todo canto, tá certo? É o ayatolá do Brasil. Eu até acho que a qualificação de ayatolá é leve. Eu acho que o ayatolá não tem o poder que ele tem não, porque lá o povo está fazendo confusão na rua, e aqui ele fez aquela história do 8 de janeiro todinha para tirar do povo a coragem de ir para a rua, foi para isso. 12 horas e 25 minutos, eu tô tentando colocar na tela aqui, que o Zé Antônio pediu para que a gente colocasse aqui na tela, exatamente esse vídeo aí do Vac, do William Vac, ele que é o colunista do WW. A coluna da Dora Kramer também tá jóia, coluna de hoje, mas não tá falada, tá escrito. Tentar colocar aqui. Tentar maximizar aqui para a gente ver pelo menos um pouquinho aqui. Que eu não estava com ela preparada, viu, gente? Estou preparando aqui ao vivo aqui para poder colocar para vocês. Vamos ver se a gente consegue colocar. Não, não é essa. Bom, Ciro. Oi, pessoal, passando aqui na rádio. Não foi essa. Deixa eu retirar aqui. Ver se eu consigo colocar aqui agora. A sensação geral é de podridão política, sem vergonhice e atrevimento em escala inédita para um país que achava que já tinha visto tudo em matéria de corrupção. Achava. O escândalo do Banco Master está causando uma crise institucional de graves proporções. Instituições brasileiras ligadas à política, entre elas o STF, já sofrem há tempos com perda de credibilidade. Perda de credibilidade que os eventos em torno do banco estão acelerando. Não há explicação convincente até agora para que o STF tivesse se metido na investigação do escândalo, sob sigilo máximo, diga-se de passagem. Assim, como não há explicação convincente para o fato do Tribunal de Contas da União ter, na prática, se dado o direito de investigar o investigador, ou seja, o Banco Central, sob total sigilo, claro. A crise institucional, ela não surge do fato de um órgão averiguar o que o outro faz ou deixa de fazer. Isso está previsto na norma legal, isso está garantido pela Constituição. A crise institucional está no fato, demonstrado por forte reação da sociedade civil organizada, que não se acredita nos motivos mencionados por STF e pelo TCU para justificar o que estão fazendo no escândalo. Em outras palavras, o que se suspeita é que instituições de Estado não estão agindo como instituições de Estado, mas sim como ferramentas numa campanha de pressão política contra a autoridade monetária pelo fato dela ter liquidado um banco privado, cuja atuação a Polícia Federal aponta como fraudulenta. E que fez essa instituição privada da compra de influência nas instituições da República a chave da sua longa sobrevivência até o escândalo explodir. A sensação geral é de podridão política, sem vergonhice e atrevimento em escala inédita para um país que achava que já tinha visto tudo em matéria de corrupção. Achava. Pronto, José, tá aí. Compra de influência nas instituições da República. Ele falou isso aí. Usou a palavra sem vergonhice 2 vezes. Falou em podridão. Tá certo? Corajoso, né? Está começando a melhorar. Zé Antônio, a gente falou também sobre a questão do Toffoli. Você disse que o Alexandre de Moraes, quanto mais acuado, mais valente está ficando. Será que não vai chegar o momento? Ontem o Fachin fez uma defesa, inclusive, do trabalho realizado pelo Alexandre de Moraes em relação à investigação, mas uma coisa que chamou a atenção foi exatamente o fato de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal tá na cerimônia do Lula, que é um assunto para daqui a pouquinho, que você vai comentar também em relação a isso aí. Nem o Gilmar Mendes, que era tido como certo lá, nem o Fachin, que também era tido como certo. O Alexandre de Moraes já havia
a Andréa Sadi já tinha dito que ele não iria, mas ninguém foi, afinal de Ele contas. está em Dubai, cara. A cerimônia do STF foi à tarde, né, no contraturno da cerimônia do Lula. Mas em relação a isso, Zé Antônio, esses caras, eles não tem ninguém para bater de frente com eles. Eles não há nenhum órgão que possa. E tem o Senado, mas não age porque, segundo os comentaristas, grande parte ou a maioria tem rabo preso e, portanto, tem medo. É isso que está fazendo com que o Supremo ganhe essa expressão tão exponencial, José? É o medo da classe política? É principalmente o medo. É principalmente o medo real de alguém que já está com o rabo preso e o medo potencial de alguém que está fazendo por onde prender o rabo, tá certo? E também alguém que não tem o rabo preso, nem está fazendo por onde prender o rabo, mas de qualquer maneira, quem vê as barbas do vizinho arder, bota a sua de molho. De qualquer maneira, o Supremo Tribunal Federal e cada um dos seus ministros virou aqui no Brasil monstros sem controle. Eu vou aproveitar que a gente está na base aqui do Supremo, não para comentar exatamente o que aconteceu dos atos, né, dos 3 anos aí, dos chamados atos golpistas do 8 de janeiro, que aconteceu ontem lá em Brasília, mas para comentar essa ausência dos outros poderes. Ontem a gente viu a cerimônia do presidente Lula sem o poder legislativo e sem o poder judiciário. Nem Hugo Mota, presidente da Câmara, nem Davi Alcolumbre, presidente do Senado, nem Edson Fachin, presidente do Supremo, estavam presentes à cerimônia lá, onde o Lula acabou assinando o veto ao projeto da dosimetria. O veto ao projeto é assunto para daqui a pouquinho, mas essas ausências, Antônio, os poderes são harmônicos e independentes entre si, segundo a Constituição Federal de 1988. E a leitura que você faz da ausência de uma solenidade esperada a nível nacional, comentada, com vídeos gravados pelo presidente Lula, fazendo aí a convocação da mobilização para que as pessoas participassem e fizessem também nas suas cidades, mas só o executivo e os seus asseclas estavam presentes. Legislativo e judiciário não pisaram. Vamos lá. O presidente Lula confia na falta de memória do povo brasileiro. Se eu não estou enganado, foi no dia 11 de dezembro que aprovaram essa emenda aí, esse projeto de lei da dosimetria. Certo? Se eu não estou enganado, foi dia 11 de dezembro. Naquele dia, todo mundo ouviu no noticiário que o governo orientou a bancada dele a votar a favor. E o chefe do governo é o presidente Lula. O Jacques Wagner, tá certo? Se manifestou favorável por ali. O saltitantezinho, como é o nome dele? Como é que eu esqueci o nome? O Randolph. Randolph Rodrigues. O Randolph Rodrigues também andou, não apareceu lá na hora e tal. O governo liberou a bancada dele para votar a favor. Como apareceu pressão da bolha dele, tá certo? Ele fingindo, que é o que o presidente Lula está fazendo, tá certo? Mudou o rumo da prosa, porque inclusive foi compromisso dele com o Trump, para poder liberar o nome da Lei Magnífica do Alexandre de Moraes, que inclusive há informação de que o Trump chegou a conversar com o próprio Alexandre de Moraes, intermediado pelo Lula. E o próprio Alexandre de Moraes ligou para os senadores pedindo para votar a favor da dosimetria. Para você ver como a podridão é grande, a sem-vergonhice é grande. A razão tem o William Vac quando fala em sem-vergonhice e em podridão. O próprio Alexandre de Moraes, que devia ser interessado em assistir esse veto, não foi, porque ele foi um dos que trabalhou pela aprovação do projeto aí da dosimetria. Isso foi um troféu que o presidente Lula entregou ao Trump para facilitar a retirada das tarifas aí e para facilitar a retirada do nome do Alexandre de Moraes e da mulher de 129 milhões de dólares, tá certo? Da Lei Magnífica. Aí agora o presidente Lula, eu vou vetar, porque ninguém pode esquecer isso. Vá ser falso assim, no outro lugar, meu Deus. Aqui no Brasil já tem falsidade demais, pelo amor de Deus. Por que o pessoal do Congresso não foi? Se o próprio governo liberou, eles conduziram sabendo disso, a votação. Passou na Câmara, passou no Senado.
Eles sabem que o governo participou, que o governo teve interesse, que o governo liberou as bancadas, informalmente, mas liberou. Aí eles não quiseram, talvez, engrossar o couro da falsidade, que já estava grosso demais. E quando acabar, parece que foi um negócio meio flopado, né? O povo era bem pouquinho. Só tinha lá meia dúzia de gato pingado, como estava lá naquela ponte do Rio Araguaia, lá no Rio Paraná, sei lá da Ponte da Amizade, vizinha à Ponte Nova, que tinha 4 pessoinhas gritando lá na inauguração da ponte. A ponte ficou pronta em 2022, mas foi inaugurada agora, nessa semana, né? Não tô Enfim, lembrando. isso aí é só jogo de cena, porque o presidente Lula sabe que o Congresso vai derrubar o veto dele. O presidente Lula está posando para a bolha dele e está preparando o discurso para a campanha, que vai ser o nós contra ele, vai ser a história de botar a culpa no Bolsonaro e tal. A pedra de toque da campanha vai ser essa. E ele está fazendo um ato de campanha eleitoral, como ultimamente ele está fazendo propaganda eleitoral antecipada em todo evento que ele faz. É o que a gente tem visto. São 12 horas mais 36 minutos. Vamos falar agora que você tocou no assunto aqui do Bolsonaro, o tal do nós contra eles. Essa semana, a ex-primeira-dama acompanhou o Bolsonaro e ela deu duas declarações bem pesadas, né? Ela disse que presenciou o Bolsonaro se contorcendo de dor e pedindo para que Deus levasse ele. E depois afirmou que o Moraes e o Gonê vão ter sangue nas mãos por conta do que estão falando com o presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro, que inclusive sofreu um acidente lá na cela dele, na Superintendência da Polícia Federal, bateu a cabeça, foi levado ao hospital, fez exames, graças a Deus sem maior gravidade, ninguém deseja o mal para ninguém, logicamente. Mas a Michelle fez essas duas declarações, Antônio, bastante pesadas. Eu queria que você comentasse. É a dor de quem está sofrendo pelo companheiro. Muita gente disse que é cena política, as declarações dadas por ela essa semana. Como é que você vê? Alguém que seja capaz de imaginar que o Bolsonaro não levou a facada, que aquilo foi uma encenação, é capaz de imaginar que é cena política. Como o diabo é que a pessoa vai achar que é cena política um sujeito com 70 anos de idade, que foi presidente da República até um dia desse, que está preso por um golpe de Estado que ele não deu, que ele estava lá nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro de 2023, ele estava lá em Miami, tá certo? Aí ele foi acusado. Olha de que é que ele foi acusado: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano ao patrimônio tombado e dano qualificado. O cara estava lá em Miami, do outro lado do Oceano Atlântico, e é culpado por um problema, por um crime multitudinário que aconteceu aqui, aquela maluquice dos doidinhos na Praça dos Três Poderes. Isso, tá certo? Tem hora que a gente tem vergonha de ser brasileiro e saber que um Supremo Tribunal Federal foi capaz de montar uma farsa dessa, chamar isso de golpe de Estado, condenar um bocado de gente a penas pesadas, condenar uma mulher que escreveu Perdeu o Maneco com batom numa estátua a 14 anos de prisão, e a imprensa embarca nisso, e quase a metade da população embarca nisso. É triste a gente reconhecer que isso está acontecendo no Brasil. É triste reconhecer. Faz dó. A situação, portanto, da primeira-dama, as críticas que ela fez, né? O caso que ela disse que o Alexandre de Moraes e o Gonê terão sangue nas mãos. Você acha que isso, de alguma forma, comove os dois, Antônio? Eu vi uma cena de ontem, o Flávio Bolsonaro chorando, tá certo? Por causa do estado do pai dele. O que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Jair Bolsonaro é tortura, cara. É tortura. Tem gente aí da esquerda que fala que a Revolução de 64 torturou não sei o quê. E o que é que o Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está sendo um torturador, tá certo? Ele está sendo um inquisidor também. O Torquemadas, lá da Idade Média, que foi o confessor da Rainha Isabel de Castela, que era o inquisidor, ele denunciava, investigava, mas na hora da execução da pena tinha um carrasco. Aqui o Alexandre de Moraes assume também o lugar de carrasco. Ele é o Tomás de Torquemada dos trópicos do século XXI. 12 horas. Inclusive descabelado, porque o Torquemada tinha cabelo.
Então, o vídeo que eu mandei para você, o rapaz falando, né, porque o Alexandre de Moraes suspendeu uma sindicância, do Conselho Federal de Medicina para avaliar a atuação dos médicos em relação ao presidente Bolsonaro lá na Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília. Isso porque o cara achou um absurdo, porque o Alexandre de Moraes contestou o entendimento do Conselho Federal de Medicina sem ter nenhum conhecimento sobre medicina. Você também achou absurdo, Zé Antônio, a colocação do Moraes em suspender, porque disse que não havia fundamentação para que, para que o Conselho Federal de Medicina agisse? Olha, qualquer médico está sujeito à avaliação do Conselho Federal de Medicina. Agora, o Alexandre de Moraes não está sujeito à avaliação de ninguém, tá certo? Se um santo descer do céu e quiser fazer uma avaliação dele, ele manda prender, tá certo? Prenda-se o santo, revogam-se as disposições encontradas. O Brasil está sendo conduzido em muitas coisas por um ditador chamado Alexandre de Moraes. É um ditador. E essa situação do Conselho, gente, E ainda tem gente que defende o Alexandre de Moraes. só para complementar a colocação aqui, o presidente do Conselho ainda recebeu um prazo para se pronunciar. Ele vai ter que se explicar por que é que ele quis abrir a sindicância, né? Ele falou que os motivos são técnicos, né? Na justificativa dele, os motivos são técnicos, e o Alexandre de Moraes mandou ele se pronunciar oficialmente sobre esse caso, né? O Alexandre de Moraes disse no despacho dele Inclusive, que ele não tinha, que o presidente do Conselho Federal de Medicina não tinha competência para avaliar o trabalho do médico da Polícia Federal, como que um médico da Polícia Federal tivesse se formado no Júpiter ou no Plutão, que nem existe mais como planeta, tá certo? Era um planeta não, que via de outra galáxia aí. O Alexandre de Moraes casa, confessa e batiza. É o general da banda. É o rei da cocada preta, 12 horas mais da branca. 12 horas mais 42 minutos, dá mais uma passadinha aqui nas redes sociais, que depois a turma fica reclamando. Não falou meu nome na hora que o Zé Antônio estava. Gleiciane Santos, sou do Ceará, estou morando no Maranhão. Mande um alô para minha mãe Rita Batista, em Lagoa da Cruz, e a todos da família. Tá dado o recado, viu? Um abraço pro meu amigo Marco Totonho, também acompanhando a gente. A dona Antônia Torres está assistindo a Rádio Boa. Meu amigo Beto Motos, pense num caba, gente boa. Boa tarde, Ciro. Você é um grande jornalista, junto com o seu Zé Antônio. Valeu, Beto. Cheiro grande para você, meu amigo. O Eduardo Souza está acompanhando a gente também aqui. Boa tarde, um alô para o seu Alonso. Maria Lima Moraes também está acompanhando a gente. Minha amiga Tereza Leandra. O Antônio Jonas Ribeiro está dizendo agora lascou. O Moraes agora entende até de medicina também. Ele entende de tudo, meu amigo. Franciné Nobre acompanhando também a Tribuna da Serra Grande, direto da Cachoeira. Passadinha aqui nas outras redes sociais aqui. Mandar um abraço aqui. A Voz do Povo de Guaraciaba do Norte, o perfil do Instagram está acompanhando a gente. O DJ Ricardo Lima também está conosco. João Vilega acompanhando a gente. Daniela Mendes, Francisco Souza, Everaldo Castro, meu amigo Fernando Souza, Jean Marinete Furtado. O Jean está dizendo boa tarde, Ciro. Estou falando aqui do sítio Taboca. Um forte abraço para o meu prefeito, seu Zé Antônio. Foi um grande gestor. Rafael Pontes também está conosco aqui. A Sara acompanhando a gente. A Lima. O meu patrão Alex Veico também está conosco aqui, Elza Silva, a Carla Patrícia, Jacinta Barbosa, Islana Souza, João Paulo GBA, Tereza Gomes, Tatiana Magalhães Martins, o João de Deus, a Vanusa Lira, Bitonha Martins, o Rafael Evandro Braga também acompanhando a 88,7. Deixa eu mudar aqui do cenário aqui agora, que eu estava com outra página aqui. Deixa eu salvar aqui. Pronto, deixa eu conseguir aqui porque são 4 páginas, viu, gente? Venceslau Chaves também está conosco. Boa tarde, Ciro Leopoldo, Zé Antônio. Que vocês tenham um excelente final de semana. A Vaneuza também está com a gente aqui. Mandar um abraço para Cíntia Ellen. Um abraço para você, minha querida. Seja muito bem-vinda aqui à tribuna da Serra Grande FM. Ela pergunta, Zé Antônio, essa raiva do Moraes um dia poderá se virar contra o presidente Lula? E aí, José? Rapaz, fera morde qualquer um, tá certo? Quando você cria um monstro, um dia ele lhe morde. Tem gente que cria algum bicho desse tipo aí, tá certo? Alguma criatura tipo Alexandre de Moraes, que isso é uma coisa, digamos assim, que está acontecendo aqui no Brasil, ele não vai ter limite, não. Ele, quando fica poderoso, é poderoso contra qualquer um. Tem mais uma pergunta aqui, é o meu amigo Joel Castro falando com a gente aqui lá de Caucaia, lá na região metropolitana de Fortaleza. Ele pergunta se você acredita que algum membro do STF possa cair mesmo com tanto escândalo à prova. E por que a imprensa não tem tocado tanto nesse assunto
em relação à vergonha dos membros do STF em relação a esse caso do Master. A imprensa, a grande imprensa brasileira, tá certo? É tão honesta que você pagando, eles publicam até a verdade, tá certo? Foi alguém que disse aí, foi o Nelson Rodrigues, tá certo? Pois bem, a imprensa é muito movida a dinheiro. A grande imprensa é movida a dinheiro. A imprensa foi conivente com esses desmandos do STF, porque tem as interações, as misturas, os interesses. Sempre tem alguém da imprensa que trabalha lá por dentro, quer dizer, que tem parente que trabalha lá por dentro dos grandes tribunais, dos tribunais superiores e tudo. E como a imprensa até aqui tem sido conivente, porque ela não divulga essas maluquices que acontecem, principalmente no STF, no próprio governo, porque é irrigada por dinheiro do governo. Teve aí alguma coisa que foi publicada de interesse do governo, que a Rede Globo recebeu. Foi uma campanha rápida. 11 milhões, aí a segunda colocada recebeu 3 de alguma coisa, outra. No fim, a última recebeu 800 mil. Mas foi um monte de dinheiro que foi gasto por uma campanha massiva que aconteceu aí nesses dias. Então a imprensa percebe que é um consórcio entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal. Tudo que o governo quer, ele consegue lá e tal. E aí a imprensa se cala. Pode até ser que tenha algum jornalista no meio que tem vontade de ser verdadeiro, de dizer o que pensa. Como nós vimos aí esse vídeo do William Vac, que ele é de uma empresa também que recebe subvenção do governo. Mas como o programa dele é feito às 10 horas da noite e depois sai só em locais especiais, o canal deixa sair, tá certo? É como a Rede Globo. Lá no Estúdio I, no Globo News e tal, sai alguma coisa, mas no Jornal Nacional não sai nada, só sai elogio para STF e para o governo. É desse jeito. Infelizmente, quem tem o dever maior de fiscalizar esse tipo de desmando, encorajar o povo a agir, encorajar o Congresso a agir, não faz isso, que é a imprensa. Infelizmente, nós estamos assim. Vamos lá, meu amigo Laércio, eu disse a você que faria a pergunta, vou fazer do jeito que você. Ciro, faça a pergunta ao seu Zé Antônio na seguinte ordem. Número 1. Por que Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado não se pronunciam publicamente através de suas redes sociais sobre o escândalo do Banco Master e a putaria do STF? Número 1, Zé Antônio, contigo. Bom, todo mundo tem medo do STF. Um dia, o Tarcísio de Freitas, num assomo de coragem, andou falando, ele usou a expressão tirania do Alexandre de Moraes, se lembra? Lembro. Aí no outro dia foi lá pedir desculpa. Eu desconfio que foi de joelho, tá certo? Porque todo mundo tem medo do Alexandre de Moraes, quem não tem? O único homem aqui no Brasil de expressão nacional que eu vejo dizer cobras e lagartos com Alexandre de Moraes é o Silas Malafaia. É o único que eu vejo, que tem coragem plena. Ele diz o que vem à boca. Que já tem que se explicar de novo. Não, terminou ontem o prazo, né? Para ele se explicar sobre o Paulo Gonet. O Alexandre de Moraes terminou botando ele na cadeia. Esses governadores, o negócio do Banco Master é o seguinte: tem um bocado de município taludo que tirou o fundo de previdência dos servidores do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Bradesco, do Santander e botou no Banco Master. Porque os bancos normalmente oferecem 80%, 85%, no máximo 94% do CDB, do rendimento do CDB, tá certo? Para remunerar esses fundos de pensão. E o Master oferecia 140%. Aí a negada, interessado num rendimento maior, talvez até porque tem um troquinho, alguma coisa dessa natureza aí e tal, tirava o dinheiro e botava lá. Essa quebradeira aí do Banco Master, ninguém vê cliente reclamando. Você não vê o correntista na fila querendo receber o dinheirinho dele. Porque quem tem o dinheiro lá muito é fundo de pensão do governo do Rio de Janeiro, dos funcionários do governo do Rio de Janeiro, de município grande. Eu estou chutando aqui, tipo município médio, tipo Feira de Santana, Petrolina, eu não estou querendo dizer que Feira de Santana e Petrolina tem. Eu estou só usando o porte do município para dar um exemplo. Aí, o que é que vão fazer?
Nada. Essa negada foi de interesseiro. Eu me lembrei, sabe de quê? Dava para chamar esse caso do Banco Master de golpe do vigário, porque todo mundo, tá certo, que se interessou, que protegeu, que botou dinheiro lá, estava interessado em se dar bem. Como é o golpe do vigário? O conto do vigário, o conto do vigário. O cara pega um bilhete de loteria, tá certo, e traz a lista dos prêmios e mostra para alguém que o bilhete foi premiado. Aí o cara às vezes está com dinheiro no bolso ali, que o bandido viu ele recebendo no banco, aí aparece um abestado com um bilhete na mão, aí o cara confere, e esse bilhete está premiado, isso aqui tem um prêmio aqui de 500 mil. Rapaz, tu tem quanto aí no bolso para a gente dar ele aqui, que a gente fica com o bilhete dele? Aí o cara, pô, só tem 5 mil, para me dar aí, para eu dar ele. Aí leva os 5 mil do trouxa, tá certo? Pois foi o que o Banco Master fez. Aplicou um conto do vigário no Brasil quase todo. Aí vai ver que esses governadores aí, tem prefeito dos estados deles, que entraram nessa rebordosa aí e tem até medo de falar e depois ficar algum companheiro com raiva, coisa que o valha. Como disse aí o William Vac, ele falou em sem vergonhice, e a palavra foi muito bem colocada, e falou em podridão. Esse Vocaro chegou a um ponto que ele sabia o golpe que ia dar e subornou muita gente das instituições brasileiras para calar a boca de todo mundo. E conseguiu, está aí o exemplo. Está na sua pergunta. Vamos lá, então, a segunda parte da pergunta. Nosso amigo Laércio aqui, ele pergunta: e o Ciro Gomes? Porque nunca se pronunciou sobre essa bagunça do Master, nem sobre o STF. Todos sabemos que ele é famoso pela língua ferina. E aí, José? Ele quer ser candidato, quer estar solto. E também tem uma coisa, tá certo? Ele dá os coisas quando a negada cutuca, né? Ninguém fez a pergunta a ele. Fala, amigo, se perguntar, eu tenho Se certeza que... perguntar, ele responde. Ninguém fez a pergunta a ele. Eu não vi, não ouvi falar que alguém tivesse feito a pergunta. O Ciro estava nos Estados Unidos, até agora há poucos dias. E ele já estava lá de propósito, porque no Brasil a esculhambação é tão grande que gente como o Ciro, que responde as coisas com sinceridade e com ênfase, se ele tivesse dando sopa por aqui esse período de execução de pena, prisão de Bolsonaro, não sei o quê, ele já estava indisposto até com os santos do céu. Tá certo? Aí, ele talvez para se proteger, ele foi passar uns tempos nos Estados Unidos. Ele passou uns 50 dias para lá. Foi, ficou um bocado de tempo por lá para voltar revigorado. E por falar em Ciro Gomes, virar a chave agora de Brasília para o estado do Ceará, eu já começo tocando no assunto. Ciro Gomes, essa semana, surpreendeu a todos. Ele e a deputada Emília Pessoa. Ambos apareceram juntos com seu padrinho político, né? Comum aos dois, né? Tasso Ribeiro Gereissati, senador, ex-governador do estado do Ceará. Emília Pessoa, filha de Roberto Pessoa, que quase saiu no tapa uma vez durante um debate lá em Fortaleza com o próprio Ciro Gomes. Figuras reconhecidamente antagônicas na política do estado do Ceará. Pois bem, a Emília Pessoa gravou o vídeo ao lado do Ciro Gomes, mandando um abraço para o povo de Calcaia, dizendo que estava com aquela figura carismática, Ciro Gomes, naquele momento de encontro ali, mandando esse abraço, inclusive postou essa imagem, esse vídeo nas redes sociais, o que, no meio do furacão Ivo Gomes, que daqui a pouco a gente vai falar, deu um entravezinho, né? A imprensa ligada à política parou um pouquinho para ver Ciro Gomes e Emília Pessoa, Zé Antônio. E aí? Pois é, eu olhando aqui, chego já aí. Manchete aqui do jornal A Folha de São Paulo. 6 fundos investigados no caso do Banco Master têm ligação com a operação que mirou o PCC. Isso aqui não é plano de cargos e carreira, não. Tá certo? É primeiro comando da capital, esse PCC aqui. Outro lado, o Master não respondeu a questionamento. Reag afirma não ter tido acesso à denúncia e não quis comentar e tal. Estados e municípios terão que cobrir rombo dos fundos de previdência com o Master. Olha aí, tá certo? Pois bem, o Brasil, um dia desse alguém perguntou, disse, rapaz, por que é que o governo não investiga o crime organizado? Aí eu vi um cara responder, eu não lembro quem foi não,
Não sou eu que estou dizendo, não. Eu escutei um cara dizer: como é que vai investigar se está dentro dele? Tá certo? É a investigação no intestino. Pois bem, o- um dia, eu vendo aí a pergunta a respeito da Emília Pessoa e do Ciro Gomes. E do que aconteceu no passado, um dia o Ciro quase sai na tapa com o Roberto Pessoa. Um dia desse eu vi o Ciro dizendo que foi induzido ao erro, no caso da indisposição que ele tinha com o capitão Wagner, e ele sugeriu que foi o irmão Cid que colocou na cabeça dele que o capitão Wagner era uma coisa muito ruim, mas que ele viu que não era desse jeito. Aí, às vezes, eu tiro as coisas por mim. Os meus adversários lá no Croatá, que todo mundo sabe que eu sou político, já fui prefeito de Croatá, fundei o município e tudo, ele chegava ao ponto de dizer que eu tinha pacto com o capiroto, sabe, com o cão do meio dos infernos, e que o sujeito vinha no meu rumo, quando chegava eu virava um toco, e não sei o que e tal. E tinha gente que tinha medo de mim, quando me via, parece que estava vendo um cão, tá certo? Aí, o camarada era induzido pela propaganda negativa que era feita, que quando me via, ele via uma entidade do mal, alguma coisa que o valha. Vai ver que esse mal-estar entre o Ciro Gomes e o Roberto Pessoa era uma situação semelhante. Alguém infernou o Ciro contra o Roberto, ou infernou o Roberto contra o Ciro. Eu, pessoalmente, já vi uma vez o Roberto Pessoa dizer cobras e lagartos. Eu vou ficar Aí. nesse paralelo aqui, que era coisa da inteligência da minha avó, para não chegar aos detalhes sórdidos, tá certo? Mas cobras e lagartos ilustra bem a respeito não do Ciro, mas do Cid Gomes. Portanto, na adversidade política, normalmente aparecem conversas as mais tenebrosas e termina criando um fosso horrível entre as pessoas. Eu lembro aqui que um dia o doutor Assis Machado fez a aproximação do deputado Moés Loyola comigo. Aí eu percebi, pelo que aconteceu nesse trabalho de aproximação, que os meus adversários lá em Croatá diziam para o deputado Boas Loyola, inclusive, que eu duvidava da macheza dele, coisa dessa natureza, esse tipo de coisa que deixa o sujeito irritado, cheio de ódio. E eu não conseguia saber por que era que ele tinha tanto ódio de mim, depois eu fui entender. Que o cara disse, rapaz, o Zé Antônio disse isso contigo, o Zé Antônio disse aquilo contigo, e o cara vai empreendo pelos ouvidos, até que quando enxerga dá vontade de partir para a briga, tá certo? É exatamente assim que a coisa funciona. Vai ver que o Ciro nunca disse nada da própria competência dele contra o Roberto Pessoa, nem contra a Emília, e o contrário seja verdadeiro também. O Roberto Pessoa nunca disse nada de moto próprio, alguma coisa que ele disse foi alguém que plantou uma mentira e ele inocentemente acreditou na mentira. E aí são dois valentes, e dois valentes não brigam. Dois valentes têm que se unir para construir. Recentemente, para quem não sabe, até foi publicado aí na imprensa, porque o doutor Roberto, ele gravou, durante uma entrevista, ele afirmou que conhecia a política do estado do Ceará e que se a eleição fosse naquele dia da entrevista que ele estava concedendo, o Ciro seria eleito. Que palavra dele, meu amigo é humano, não teria chance. Palavra dele, doutor Roberto Pessoa, né? Chamou amigo é humano. Foi. Disse que o jogo entre Ciro e Elmano seria Flamengo contra o Sport. Agora, com o Camilo Santana seria um Fla-Flu. Usou um trocadilho aí em relação à questão dessa possibilidade. Sobre isso, agora há pouco, alguns setores do PT declararam que não há possibilidade de o Camilo vir ser candidato ao governo do estado do Ceará. Estão falando que o Camilo pode ser o novo ministro da Segurança Pública, deixar a educação, são dos bastidores lá em Brasília. Não há confirmação nenhuma sobre Aqui no isso. Ceará, os bandidos tomaram de conta da internet sob a orientação dele. Será que vai acontecer a mesma coisa no Brasil todo se ele for ministro da Segurança Pública? Aí eu não sei. 12h59. Aí vamos falar agora de uma situação interessante, Zé Antônio, especificamente aqui da nossa região da Ibiapaba, que trata exatamente sobre a questão de ocupar espaço na política, o que é muito justo e é muito conveniente e é normal que as pessoas vão buscar, porque tem três possibilidades aqui, eu estou com o meu sistema travando aqui direto aqui, mas nós temos três possibilidades
de candidatos aqui na região da Ibiapaba. São 3 pré-candidaturas já lançadas até esse momento. A gente tem a primeira-dama de Tianguá, a senhora Paloma Nunes, tem o vereador de Tianguá também, o Betão, que quer se lançar pela direita da Ibiapaba, ele é do PL, e tem também a do ex-prefeito de São Benedito e atual superintendente da SOP, Gadiel Gonçalves, do PT. Então a gente teria uma candidatura de centro, uma candidatura de direita e uma candidatura de esquerda aqui na região da Ibiapaba. Vou repetir de novo os nomes Quem para é de centro aí no meio? a Paloma. Manda ela ter cuidado para conseguir votar nela mesmo. Pois é, vamos lá então. Porque de Quem centro são? não tem para ninguém não, que é polarização. Paloma Nunes, né, que é mulher do prefeito, como é o nome dele? Alex, né? Lex. Alex Nunes. O vereador Para Betão, falar em Lex, é o nome lá do Instituto dos Moraes, né? Lex. Lex, exatamente. É o Lex é dono lei, da né? Lex. Lex é lei, né? O Betão do PL e o Gadiel do PT. Então nós teríamos um direita, uma esquerda e um centro. São essas as possibilidades que vêm se desenhando em pré-candidaturas aqui para a região da Ibiapaba. Se bem que aqui eu estou vendo aqui que, na verdade, o Alex Nunes é do PSB, então seria de esquerda também, porque não fala aqui. hum, não fala o partido da Paloma, mas deve ser do mesmo partido do marido, né? Imagino eu, não posso afirmar porque não tem aqui na reportagem. Mas vamos lá. E aí, José? São possibilidades para o eleitorado da Ibiapaba. Tem também uma forte tendência, muita gente aqui sendo colocado também em relação a se essa polarização que existe a nível nacional vai acontecer também nas regiões tipo a Ibiapaba aqui no estado do Ceará. A bola Na está com eleição você. de presidente, não tem dúvida, a polarização vai permanecer. Ela vai ter uma intensidade amortecida, mas também vai acontecer na eleição de governador. Já de deputado é diferente, tá certo? Porque se você for olhar de qual partido o Gadiel foi mais no começo, ele foi num partido talvez de direita, não sei qual era o partido dele, no tempo que o pai dele foi prefeito de São Benedito, a mulher dele, Augusta Brito, a ex-mulher dele, foi prefeita lá do Graça, tá certo? Depois ele foi prefeito de São Benedito, eu não sei nem qual partido era, mas aí hoje, por exemplo, PCdoB. era pelo PCdoB, É. era? Pois é, mas vai ver que ele ouviu falar em comunismo que ele leu num livro, né? Mas era do PCdoB. Então, em termos de localização estadual, de região, a história da polarização entre eleição de deputado, eu acho que não pesa nada, não. O pessoal não leva muito em conta, não. O que o pessoal leva em conta é o candidato a governador mais popular, que está com um nome melhor, ele arrasta voto para os candidatos que são ligados a ele, principalmente os que são da própria legenda. Portanto, Ciro Gomes, vamos supor que o Ciro Gomes deslanche aí, ele não tem prefeito. O Elmano se orgulha de ter 184 prefeitos. O Ivo comentou isso. E o Ciro tem que se orgulhar de ter 184 povos, certo? Que às vezes o prefeito é o prefeito, mas não tem o povo. E eu já falei isso aqui, na eleição de 86, o Tássio, quando começou, só tinha 4. Que seria semelhante agora, só tinha 4. Era Poranga, Santana do Acaraú, Guaraciaba do Norte, e eu não estou me lembrando. Aracati? Não, era não. Era 4. Aí depois veio o prefeito de Aracati, eu acho que era Kleber Gondim, se eu não estou enganado, e depois, quando o prefeito de Aracati veio, vieram mais uns 4 ou 5. Ficou aí na casa de uns 10 e ganhou a eleição. Só com 10 prefeitos. Porque tinha povo.